Respiro dessa sessão, né? Porque é cada besteirada que a gente recebe feita em vídeo, assim, umas piadinhas, então não que a gente passe essas besteiras, mas quando chega os filmes deles a gente já sabe que vai vir algo interessante. Eu, particularmente, o primeiro filme do Roberto Piva, além de eu ser um grande fã do trabalho dele, é um filme que eu já mostrei para milhares de pessoas por aí, desde oficinas que eu dou até qualquer situação, assim, que... E eu vejo isso muito como, sei lá, o cinema do futuro, né? Eu acho que já houve um desgaste, assim, com essa linguagem do digital, do HD, isso já tá tudo ficando tudo igual de novo. Você vê os filmes hoje, parece que é o mesmo fotógrafo em todo filme. E acho interessante como que existe toda uma galera, toda uma cena, né, que vem trabalhando esse cinema em película, né, que seria uma coisa retrô, mas que eu vejo como uma coisa bem futurista, na verdade, assim, porque é o cinema também da intimidade, do faça você mesmo, sem né, você depender de todo um processo de equipe. Não, você tem essa coisa muito de trabalhar em família, assim, que eu acho uma coisa bem interessante. Inclusive é notório como que vários casais são duos, né, desde o Strangoscope, Melissa e Gustavo, aí tem uma galera Gorroboca, e tem uma cena, né, que é muito particular, que é um pouco alheia a essa dos festivais, dos grandes, entre aspas, festivais de cinema, mas que é uma circulação muito por fora. Inclusive, eu imagino que vocês, às vezes, quando tem a oportunidade de, às vezes, exibir esses filmes nos formatos originais, assim, como é que tem... Vamos, né, fazer alguma pergunta aqui para começar. Como é que tem sido, assim, essa possibilidade de circular e, sobretudo, se tem sido possível, se existe um grupo interessado em trocar essas experiências, se juntar para ver os filmes projetados mesmo, assim, em película e tal, quem que começa? Obrigado pela presença, todo mundo. Enfim, antes de qualquer coisa, é uma puta honra, assim, ter essa sessão numa mostra que a gente sempre mandou nossos filmes, né, desde 2008, 2009, e tem, enfim, a gente sabe da paixão de vocês pelo cinema e a nossa é a mesma, então é uma honra, assim, gigante mesmo. Obrigado. Bom, passar em película a gente só tem oportunidade nos 2 festivais de Super 8 daqui do Brasil, que são o Curta 8 de Curitiba, que foi onde a gente começou fazendo esses filmes, né, que chamam de Tomada Única. Enfim, a gente viu esses 10 filmes e todos têm essa particularidade de terem sido editados no próprio momento da filmagem, né? Não tem edição posterior. Quer dizer, o último, a Luta Vive, o Caio deu uma roubadinha, né, em umas partes, mas é segredo, né? Mas a gente tem a oportunidade de exibir longa-metragem de vocês. O nosso... 15 minutos. A gente vai fazer um longa juntando todos esses filmes do Atos da Moca. Daqui 10 anos, a gente está calculando ter um longa. 10 minutos por ano, dá até em 7 anos. Mas e no Super Off, né, que são os 2 que estão aí, o Rodrigo Souza e o Felipe Neves, enfim, que tem esse festival também. Que é aqui em São Paulo. Fantástico, que esse ano já vai estar na 5ª edição. Vários desses filmes a gente fez pro Curta 8 e pro Super Off, teve essa oportunidade de exibir em película. Outras oportunidades são quando a gente ou eles organizam algum evento, alguma loucura, tal, a gente passa em casa, quando a gente chama amigos, essas coisas, né? Mas é mais isso, a gente fica com receio também de mandar para fora em algum festival de Super 8 do exterior e extraviar essas coisas, então aí fora esses 2 a gente sempre passou em vídeo, mas pô, a gente prefere passar, quer dizer, vídeo não, né, digital, mas a gente prefere película, né? Acho que no Rio existe a possibilidade, né, de passar só 16, né? Não tem projetor do Super 8. Na cabine só tem 16. Na cabine de projeção normal, né? Lá do CCBB. Enfim, deixa eu... Não podem andar muita gente. Não, pra você. Uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Eu confesso, esse ano, por várias questões, eu não pude fazer a curadoria tão de perto, igual nos outros anos, que eu sempre via todos os filmes. E como, quando os filmes de vocês chegaram pra mim, já estavam super dentro e homenageados, eu falei, vou deixar pra ver no cinema, então, e tem um impacto. Os 2 novos, né? No caso, os 2 últimos. Eu tinha visto um filme da Priscila, que é até muito interessante, feito em VHS, com a sua avó, né, no asilo. Mas ele acabou ficando fora do contexto, né, dessa sessão, infelizmente a gente não... Mas eu já acompanhava o trabalho
há muito tempo, e uma coisa que eu acho muito interessante vendo esses 2 últimos filmes agora é que houve também uma outra forma de se pensar o som, né? Porque acho que quase todos, ou praticamente todos os filmes até então eram feitos de certa forma com trilha sonora. Imagino que muitas nem eram trilhas originais, coisas que pareciam, né, rabeca, de uma coisa bem século, sei lá, 18, 19. Eu tô confundindo os séculos, mas enfim, quando começou o penúltimo filme, eu já falei, olha, peraí, já tem aqui uma coisa de um trabalho de paisagem sonora, assim, que eu acho que já deu uma ressignificada também, né? Porque sai só dessa coisa do registro, já começa a ter uma dramaturgia, uma narrativa que se estabelece a partir do som. Então eu queria entender como é que foi esse encontro com o coletivo, qual foi a proposta, por quê, se era um sentido de se reinventar também, porque, assim, eu confesso que até então a gente sempre botou como os filmes do duo, né? Inclusive vocês trabalham sempre juntos, mas os filmes têm assinaturas próprias, né? Assim, são filmes seu, o filme do Rô é seu pra ela, e aí o filme do Piva é você que assina, né? E a gente sempre falou, a gente sempre se referiu a vocês como um duo, assim, porque... Mas então eu queria entender como que é essa participação, primeiro de cada um de vocês dois, nessa história do duo, e depois como que entrou o coletivo nessa história de vocês aí. Bom, primeiro eu vou falar da gente, aí depois, né, o coletivo aqui, como você falou, é uma grande família, né? Dá pra ver que a gente tá junto e tem as crianças, é meio impossível, né? Nos próprios filmes são os mesmos atores que a gente fica se revezando. E eu acho que começou muito, assim, eu com o Renato, né? A gente sempre teve essa paixão pela película, pelo suporte, né? E quando surgiu a oportunidade de começar a fazer filme Super 8, a gente se apaixonou, assim. Hoje em dia eu acho que é muito difícil a gente querer fazer coisa em vídeo. Eu acho que está muito ligado, assim, a nossa linguagem, essa coisa do suporte, de evidenciar o suporte. Essas coisas, né, a película, ela fica evidente, né, toda a coisa do risco, do grão, assim, acho que é muito diferente, assim, a gente tentar fazer filme digital. Eu não sei se a gente conseguiria fazer esses filmes. E aí, eu com o Renato, a gente começou, esses filmes são bem despretensiosos, assim, a gente nunca pensou, né, até é estranho ver, a gente nunca viu, acho que numa sessão, assim, todos os filmes juntos, assim, até meio estranho, porque dá pra ver que tem, agora que eu percebi que tem bastante coisa em comum, mais do que eu imaginava, assim, porque a gente vai fazendo, aquela coisa, tipo, né, é que nem viver pra gente, a gente vive, vai fazendo um filme aqui, outro ali, não tem muito essa coisa, nossa, vou fazer um filme, assim, então eu acho que é bem despretensioso, a gente começou a fazer, né, quando tinha oportunidade de fazer pros festivais, pro Curta 8, pro Super Off, e aí, né, o Renato começou a trabalhar com esse pessoal aqui, e aí viraram também, já eram amigos, né, e agora parceiros de criação. E eu acho que você apontou bem, acho que tem uma mudança, né, quando vai pro coletivo, né, Atos da Moca, que eu acho que vira, né, não sei, né, ele começa a ter um pouquinho mais narrativo, né, assim, vamos dizer assim, ele fica um pouquinho mais narrativo e ele mistura, acho que ainda mistura, né, ainda tem um foco, assim, nas pequenas coisas do cotidiano, na manifestação, né, de trazer a coisa do cotidiano, da vida, pega, né, esses lampejos da vida para dentro da obra, né, mas não sei, vocês podem falar um pouco mais aí do Atos da Moca, like aí. Bom, primeiro que é um prazer, né, de novo, reiterar tudo isso e partilhar aqui com o Renato e a Pri, que são dois inspiradores aqui para tudo que a gente veio fazer depois e construir coletivamente. Eu sinto, aliás, também é a primeira vez que eu vejo tudo junto, né? Conhecia todos esses filmes, mas junto também eles produzem um outro efeito. E eu sinto que são, assim, para mim, um cine-olho muito agudo, né? Um cine-olho, assim, de um desejo afetivo cinematográfico pelo mundo. Acho que vocês têm tanto afeto pelo mundo, a minha interpretação desse duo aí, que eles têm que captar o mundo em fotogramas desesperadamente, né? E é muito afeto, de fato. O cine-olho é um suporte fundamental para isso. Aí a transição pro Atos, né, pro coletivo, acho que é um desejo coletivo, como os coletivos de forma artística costumam, né, enveredar em premissas mais artísticas e tudo mais. Era até, acho que, um desejo coletivo da gente não envelhecer,
né, no sentido de que todos dávamos aulas juntos, e as aulas muitas vezes não permitem a experimentação toda necessária, que acho que é essa pulsão de vida que a cinematografia permite quando ela é usada. Então a gente foi juntando, né, todos dávamos aulas na Embi Morumbi, hoje não todos mais, né, processos que tem a ver inclusive com as coisas que a gente critica no filme. Rádio, TV e cinema, né, enfim, eu e o Renato em particular saímos no final do ano passado, por questões que estão muito apresentadas nos filmes, inclusive, e entretanto a gente juntou desejos coletivos, né? Embora seja um coletivo, a gente ainda dividiu nas funções e afinidades mais próximas de cada um, né, dentro da sua área criativa, assim, e tem esse desejo narrativo, talvez de certo modo, mas acho que ele é muito tímido no aspecto verbal, isso que é legal, né? A gente sempre tentou criar, do ponto de vista da linguagem, filmes de sentido profundo, entretanto sem recorrer ao aspecto verbal, né? Então isso, por mais que tenha... isso é interessante, porque sempre que o coletivo se reuniu, vamos fazer um filme do quê? Não sei, né? Cada um vai dar uma pitada daqui, o Ivan é da arte, puxa uma referência artística que ele está pesquisando, o Felipe e o Ricardo mais da fotografia, enfim, também vão... Tudo antropofagia, né? Vão vomitando as referências. Tomás também, que acho que o maior meio de campo aqui, criativo possível, que faz todo mundo se unir muito bem e dá prazer em filmar junto, né? Então acho que os filmes nasciam assim, nasceram de fragmentos. Exceto o Ressuscita também é um claro desejo de linguagem e até de algumas referências de linguagem cinematográfica que a gente desejava ressuscitar e brincar com isso. O anterior também, o penúltimo. O primeiro, Ressuscita-me. Na verdade, o último mudou de nome, ele chama só A Luta Vive, né? Mas tudo bem, não tem nem créditos ainda, né? Então, eu acho que o Ressuscita-me eu fui demais em várias referências, assim. Me lembrei, obviamente, do Clã da Luz, mas eu me lembrei... tem ali o Humberto Mauro também, que eu acho que até uma citação meio você começa com a velha fiando, né? Mas eu fui muito também numa cinematografia que não é tão vista, assim, não é tão disseminada, que é dos surrealistas ali o próprio Duchamp passou por isso, né? Os dadaístas, assim, daquela coisa ali entre Man Ray, entre, sei lá, começo ali da década de 20, um pouco antes até, e umas referências, assim, muito, eu achei a direção de arte e a fotografia incríveis, assim, fiquei muito feliz com o filme. A Luta Vive já tem também uma coisa mais até que acho que foge bem das características dos filmes de você, já tem planos mais dilatados, tem uma narrativa bem clara, assim, né? Acho que já brinca um pouco também com coisa do cinema muda ao mesmo tempo que eu acho que desconstrói essa coisa de ser claramente São Paulo, fingindo que é, sei lá, Moscou, né? Acho que foi interessante, assim, mas já dá um tom um pouco mais de comédia, né? O anterior realmente foi um filme que eu entrei muito, assim, sabe? Eu fiquei muito impactado, assim, pela forma e pela... É o tipo de filme que, pra quem faz vídeo, você fica até com vergonha de falar que faz cinema depois de ver um filme, assim, porque é tão a raiz mesmo, a essência do que eu acho que o cinema mais interessante, antes do cinema ser cooptado pela indústria, né, ele era exatamente esse tipo de tentativa, e é lúdico, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito a sério, né, assim, eu acho, é muito forte, assim, parabéns por esse filme especialmente, pela obra toda, obviamente, mas esse filme eu achei, assim, confesso como curador que eu não tinha visto, porque eu deixei pra ver no cinema e eu acho que eu fiz bem, sabe, porque tendo visto também depois do conjunto todo, né, você vai vendo essa coisa de como a obra vai saindo de um lugar, eles passaram em ordem praticamente cronológica, não exatamente foi, né? Então, assim, realmente eu acho que você vê todo um caminho para chegar nisso, né, e é muito interessante também ver um filme que já tem toda uma participação do coletivo, então já entram outros elementos, né? Porque eu sei, porque eu trabalho, já fiz muito filme sozinho, às vezes em dupla, e é muito, às vezes, limitador, né? Você ter outras cabeças e outras ideias ali pulsando junto, assim, é um negócio que sempre traz elementos novos, assim. Falando um pouquinho dos personagens escolhidos, voltando lá principalmente para os 2 primeiros filmes, mas acho que para os 3, né? Tem um filme que é do seu avô, né? E que é um filme que eu também já vi muitas vezes nessa MFL, ele já passou, foi até premiado, né? Teve um ano que a gente inventou um prêmio para dar para vocês, olha só, o Guilherme estava ele tem um site, né, que é o Curta, e aí tava lá com um dinheirinho para dar um prêmio, ele tava assim, qual filme merece um prêmio? Eu falei, dá para Pílulas, assim, acho que tem...
porque assim, era muito pontual, tanto que os filmes se destacavam dentro da própria sessão, assim, sabe? Isso era um negócio gritante, assim, pra gente. E eu tava em dúvida vindo pra cá, assim, não, como é que será que vai funcionar tudo junto? Será que não vai ficar repetitivo, assim? Eu acho que inclusive a gente não tem feito sessão com mais de 1 hora, né? Virou um negócio, e 10 filmes é uma heresia, 10 filmes numa sessão é uma coisa que a gente absolutamente não faz, porque no final você não lembra qual é qual filme, né? A tal cena de tal filme. Então, assim, já estava uma sessão, assim, apesar de ser curta na duração, eu tava achando, nossa, será que 10 filmes vai funcionar, não sei o quê. Eu acho que, apesar de terem elementos que passam de um filme para outro, os filmes têm uma força dos encontros, né? Com os lugares ali, com as cidades, assim, acho que vocês têm muito essa pira de, entre aspas, road movie, né? Os filmes parecem que são sempre feitos. São Paulo mesmo é o que é o Piva e o último. Os outros parecem que são todos, assim, do mundo, né? Que eu acho que é muito essa pira mesmo, né? De você estar em choque, em contato ali com uma realidade nova e sentir esse desejo de filmar, né? Eu não fiz pergunta nenhuma, mas eu queria que vocês falassem um pouco, então, desse encontro com o Rô, desse encontro com a obra do Piva, do teu avô, como é essa história dos personagens, assim, essa escolha e de onde veio essas pulsões, assim. Me parece, do Rô, nitidamente um filme feito em uma tarde, um encontro ali com ele na lagoa, na casa dele, né? Enfim. Bom, acho que veio muito dessa necessidade de ter que fazer um filme, porque tinham as inscrições para esses festivais, pro Curta 8 e pro Super Off, e a gente inscrevia meio que... Antes de fazer. Sim, porque você tem que inscrever a proposta de tomada única e os caras aprovam. Mas na grande maioria das vezes a gente mudou tudo, né? Escreveu uma coisa que não foi o que a gente fez, mas aí tinha que fazer um filme, aí mandava o filme e falava, ó, mudou o título e tal. Aí meio que não falava que era outro filme, só falava, chamava, sei lá, Avenida da Saudade, aí mudou pro cinema segundo o Luiz Rô, não tinha mais nada a ver. Tal. Falava, muda a sinopse e tal. Então foi meio que isso, que nem os primeiros, né, os 2 primeiros que a gente fez em tomada única, que foram justamente o Rô e o Piva, né? O Rô foi, enfim, eu tinha que fazer o filme, já queria fazer alguma coisa com ele, tinha um depoimento que eu já tinha gravado com ele, que nem era para filme e tal, mas que eu achei essa parte poética, assim, e dava bem o tempo de um cartucho Super 8. Então foi a ideia de filmar com ele na casa dele uma tarde, assim, bem aquele estilo dele. Então vamos trabalhar, tal, não sei o que. Em 1 hora a gente fez. E o Piva... As gravações do Piva são... Como é que vocês conseguiram? Tem um livro que vem um DVD com ele lendo poesias e tal. Mas eu acho que todos esses filmes, esses mais curtinhos, assim, a gente fez no espaço de 1 dia, 1 dia e meio, assim. É muito uma coisa, né? Uma condensação do momento, parece, assim mesmo, assim, bem... Né, essa coisa dos planos rápidos, assim, acho que é bem, se fosse deixar um dia bem denso, condensado, assim, talvez fosse um pouco isso, assim. Todos a gente faz em 1 dia, um dia e meio, assim, no máximo. Do Piva também era, né, foi meio isso, eu queria fazer um filme meio que sobre São Paulo, mas é aquela coisa, sobre São Paulo a partir do quê, né? E aí tem o livro que a gente gosta muito, que é o Paranoia, que aí eu acho que tem tudo a ver, assim, com essa coisa de São Paulo, centro de São Paulo à noite. E a gente meio que saiu, nessa coisa a gente já fez outro também sobre o Willer, e quando a gente faz isso a gente colocava no carro, assim, as poesias, eles recitando, e saía meio ouvindo e tentando entrar nesse universo, né, e captando a coisa de andar pela cidade, assim, é muito nessa coisa meio de flaneira e tal, a gente gosta muito da coisa da deriva, então a gente ia meio isso, né, ouvindo os poemas que já são por si só muito inspiradores, assim, então é impossível, a gente acha impossível, né, ficar ouvindo o poema do Piva e fazer algo meio ruim, assim, então a gente dava uma roubada nessa também, assim, eu confesso, assim, e era meio isso, assim, eu acho, né. Aí os personagens, né, e eu acho que tem, geralmente são personagens com quem a gente tem alguma relação de afeto, assim, de alguma... Acho que né, em alguma instância, assim, né? Tanto pessoais e tal, outros, assim, que misturam nessa coisa de admiração da obra, como o Rô, mas também tem uma relação pessoal, tem os nossos familiares,
E tem os poetas que a gente admira também, assim, então tem muito essa ligação de afeto, assim. A gente acha, né, como, né, essa coisa do filme pra gente se mistura muito com essa coisa da vida e tal, e não tem muita separação, então é inerente, assim, a gente querer fazer algo, né, com coisas que a gente realmente gosta, que já faz parte da nossa vida, assim. É meio isso. Aqui tem Não. Só um comentário ainda da outra questão, que a gente não falou do pessoal do áudio, né, da trilha sonora, porque no Super Off, o jogo, né, que tem essa coisa da experiência de jogo mesmo, né, tem a proposta, a gente faz a captação editando na câmera, mas a projeção é às cegas, a gente não sabe se expôs ou não, né. Aí o pessoal da trilha sonora é um grupo que a gente encontrou, que também trabalhava lá na EMB, né, que começou com o Alexandre Marino, mas tinha muita gente envolvida num grupo de estudo de sonologia. Aí a gente mostra o roteiro, mostra um storyboard que o Ivan faz, né, pelo menos o primeiro, e eles vão criando som e eles executam pela primeira vez ao vivo na primeira exibição. Então tem todo o som do ao vivo, né? Os dois foram gravados ao vivo. Lógico que teve uma edição de correção, né, mas eles não mudam a proposta da exibição. E às cegas também. Então acho que essa coisa do coletivo, para quem está envolvido, está muito ligada a uma experiência do que talvez um resultado pragmático. Lógico que a gente vai pensar em participar de uma amostra, mas o processo em si é a experiência que a gente se diverte. Tá? E isso que do coletivo, de a gente bancar, de a gente correr atrás, tal, acho que isso que é importante. Acho que no último, né, por mais que teve uma direção, não tem nem assinatura, né, das funções. Foram 60 pessoas, né, mas tudo buscando acho que é a experiência, né, voltar uma experiência autêntica no mundo que a gente vive, né. Só para valorizar. Também nesse sentido é só bom lembrar, ou sei lá, falar sobre que no fim das contas o coletivo não somos nem só as pessoas que estão aqui, né? E daí tem todas essas pessoas que também fizeram o som, e daí muitas outras pessoas que participaram atuando ou também na produção do negócio, ou fazendo até os vários alunos que participaram na figuração, sei lá, considera isso esse grande coletivo. Então, no fim das contas, ele se expande além desse núcleo, grupo que está aqui, para mais pessoas que estão presentes no penúltimo filme e no último filme também, assim. Então, só para lembrar, todos eles fazem meio parte disso. Deixa eu comentar um negócio. Só completar uma fala do Ricardo. Ele comentou que a gente se uniu, começou a construir, de certa forma, pela diversão, né? Mas eu não sei se os colegas meus, se eles divertem, que na verdade eu não me divirto não, assim, é muito trampo, e não tem prazer de diversão não, a gente até, eu prefiro na mesa do bar me divertir. Qual que é a sua função? A arte. A arte, direção de que a arte. gente fica tendo ideia e ele tem que fazer a arte. Não, mesmo até no processo inicial das nossas ideias, a gente vai delirando, que a gente reúne, né, tipo uma mesa redonda, aquele monte de delírios, e depois aí eu esqueço, que até eu mesmo jogo determinados delírios e esqueço, depois eu vou ter que executar aquilo lá também, junto com eles também, né? Você não acha que dá pra não envelhecer, Ivan? Pra não envelhecer. Não, já cada filme a gente envelhece uns 50 anos. Mas a gente faz meio que por necessidade, eu acho, de construir algo, de criar. Uma certa necessidade a gente está constantemente querendo criar, assim, de produzir algo, não simplesmente por divertir, assim. Então é uma coisa, é uma crise que a gente de certa forma tem, né, de construir, não construir, criar ou não criar, ou é uma necessidade. Se a gente fica um tempo sem produzir, assim, a gente começa um a instigar o outro, vamos ou não vamos, já começa provocar o outro, e coloca o outro na berlinda, e o outro começa a pensar, mas estou cheio de coisa para fazer, mas se eu não for, não vai, como é que... Aí começa um chacoalhada, assim, Hoje, inclusive, foi assim, né? Exatamente. Mas tem que agradecer o Super Off, que é o calendário, né? Exatamente. Até quando pode mandar a proposta? A gente usa o Super Off
exatamente como uma normativa, assim. Ainda não fechou, não, né? O Super Off é um Big Brother nosso, assim, que... A proposta hoje é ir num bar e decidir qual é o próximo. Daqui a pouco ele vai pro bar oportunidade discutir. Pô, esses caras têm um baita festival, eu é sei demais. que é conhecido, mas eu não sabia nem que era em São Paulo, porque eu particularmente trabalho com documentários e trabalho com câmeras digitais, assim. Mas, por favor, apresenta um pouquinho aí o Super Off pra gente. Aproveitar e abrir pra pergunta da plateia. Boa, já fez. Eu não lembro todas as datas, né? Eu tenho que olhar aqui. Mas está aberto até 31 de março as oficinas aí de Super 8. A gente faz oficinas também, né? Eles já estão no nível 2, né? Que é os independentes. Então, pessoa que já filma e tal, tem uma outra inscrição, né? Que eu acho que está aberta até 31 de maio, se eu não me engano. Essa do independente. Não, 31 de abril, perdão. No caso, então, 30 de abril, 30 pra de ficar abril. mais explicado, então as pessoas 30 de escrevem abril. uma proposta Isso. de um filme, um argumento, seria? Na real, quem nunca... A oficina é aberta para qualquer pessoa, não tem currículo, a gente não pede isso, só pede a motivação por que você quer fazer o filme, a oficina. Né? E aí tá acabando até 31 de março agora, acaba esse processo. Aí vai ter uma oficina 14 e 15 de abril que a gente faz, explica um pouco do histórico do Super 8, mostra alguns desses filmes de exemplo e tal, de realizadores agora, né, que estão fazendo. E aí empresta a câmera e dá um cartucho para os grupos que são formados nessa oficina. Essa galera tem 15 dias para filmar aí o filme, a proposta. Esse primeiro filme é sempre coletivo, são grupos bem heterogêneos, assim. E aí essa outra categoria, que é para quem já é realizador, quem filma e tal, mesmo que não filma em Super 8 ainda, né? Tem um prazo aí maior para fazer o filme. Então, geralmente são pessoas que já têm câmera Super 8 ou que a gente, né, pode emprestar, porque são pessoas que já sabem usar bem e tal. E também tem cartucho. Então, se não tiver, a gente acaba vendendo cartucho. Né? E aí tem mais ou menos um mês para filmar e é a mesma coisa. No final disso, todo mundo entrega o cartucho pra gente e a gente que revela os filmes. Eles aí. estão revelando eles agora. E aí o filme passa pela primeira vez durante o festival, então todo mundo assiste a primeira vez. O realizador, a família, o ator, os amigos, tudo assiste no dia do festival. Os músicos também, que morrem do coração. Já deu uns 3 infartos. É assim que funciona. Onde é a inscrição? No site superoff.org, tá? E no Facebook também do Superoff. É legal quando não imprime. Né? Não imprime, aí o filme fica passando 3 minutos e 20 sem imagem, e as pessoas ficam perguntando se aquilo é o filme ou não é o filme, às vezes a trilha tocando. Tá no regulamento, né? A pessoa tá responsável por sair ou não. Ou então sai tudo fora de foco, Teve a uma câmera vez tá que a gente inventou um prêmio também, que a câmera que a gente rodou quebrou o anel de foco, então todos os filmes que rodaram com essa câmera ficaram sem foto. Vai ter escolha do público, o melhor filme sem foto. Essa coisa de filmar em Super 8, acho que é muito isso, né? Do risco, do que pode acontecer, do imprevisto. E eu acho que isso que é o mais legal, assim, né? De incorporar o acaso, não tem certeza de nada, né? Isso é porque reproduz um pouco de como é a vida, assim, né? Então a gente... Né, essa coisa do digital, dessa certeza que saiu, imprimiu, muitas vezes a gente filma e fica sem dinheiro para revelar, a gente vai revelar depois de um ano, assim, e aí também o reencontro com essas imagens é uma coisa bem diferente do que, né, essa coisa imediata do digital. Então acho que é toda uma dinâmica muito diferente, assim, né, a relação com as imagens são muito diferentes, assim. E vocês, assim, vou perguntar mais para os dois que eu acompanho há mais tempo, mas todo mundo pode responder se quiser. Vocês já tinham você falou 2008, foi quando vocês tiveram a primeira oficina, acho que em Curitiba ou aqui, não sei. Enfim, vocês já tinham uma carreira, sei lá, filmes, assim, uma filmografia digital, assim, ou já vinham tentando, e aí caiu ali, se apaixonou. Como é que foi esse primeiro contato? Assim? Eu fiz o primeiro filme em Super 8 com 2 amigos, enfim, depois a gente foi um tempo, em 2008, que é um que passou na mostra do Filme Livre há 10 anos atrás, chamado Bomba. E aí depois parei. Aí eu fiquei fazendo mais assim, enfim, direção de fotografia, algumas coisas, mas nunca me enquadrei muito em cinema de equipe, assim, senti essa dificuldade de
fazer filme em equipe, às vezes é meio, né, maçante, meio chato, principalmente quando não tem a ver. Aí você pensa, puta, quis estudar cinema e vou ter que trabalhar nisso para essas pessoas, por que eu não fiz administração, economia, direito? Pra trabalhar com burocrata. Tipo, pra ficar acordando cedo, obedecendo e tal. Aí pensei, não, então vou abandonar o cinema, parar de fazer filme, fazer mestrado e tal, virar professor, não sei o quê. Aí, em 2012, né, que a gente fez uma mostra em homenagem ao Jairo Ferreira aqui no CCBB, e aí a gente teve essa ideia de fazer a vinheta em Super 8, que tinha uma grana da mostra fazer vinheta e tal. E aí que a gente voltou, né, foi em 2012, a Pri fez vários filmes em digital, em vídeo, já, né, antes. Filmes que eu não gosto muito, né? Aquelas coisas. Eu fiz assim, funções, né? Mas que eu realizei mesmo foram todos em Super 8, até hoje. É que a gente sentiu com o Super 8 exatamente essa liberdade que a gente não se encontrava muito nesse outro tipo de filme com equipe, maior, que precisa de financiamento. A gente viu uma oportunidade com o Super 8 da gente filmar só nós dois, independente, sem precisar de um orçamento, sem precisar, né, de uma produção por trás, assim, né? Então possibilitava a gente fazer cinema no dia a dia, sem ter essas coisas, né, burocráticas, sem ter, né? E a gente meio que se encontrou aí nessa linguagem aí atrelada ao Super 8, né? E tem a ver também com isso, né? Que a gente foi cada vez menos gostando de filme narrativo, que conta história e tal, cada vez menos, assim. Né? Até hoje vai mudando muito rápido. Até hoje vai diminuindo, né? Você vê um filme que conta uma história, então você fica, puta. Aí, faz outra coisa pro cinema, faz qualquer coisa, né? Menos contar uma história normal. E a gente vê também, né? É muito assim, né? O fato do Super 8 não ser sincrônico, o som, né? O som não ser sincrônico, muda uma chave. Parece que quando a gente tem que filmar com som sincrônico, a gente fica tudo dentro da caixinha. É só falar assim, você vai fazer um filme mudo, aí você pira, né? É meio um negócio assim. Então, também essa coisa do som não sincrônico, que a gente descobriu com o Super 8, a gente nem se dava conta que a gente era tão refém disso, né? Filmando em digital, né? E tem também isso, que nem eu estudei os filmes e as críticas do Jairo Ferreira, a Pri estudou no mestrado dela o Jonas Mekas, e a gente foi percebendo também que esses caras que a gente mais admirava, né, e Maya Deren, por aí vai, Mary Menken, então eles faziam um filme sozinho, assim, né, e tinha a ver com essa ideia de um pouco diário, um pouco lampejos da vida e tal, então foi meio automático, né, quando a gente... O Mekas tá muito aí o tempo todo, eu diria nos três primeiros filmes completamente, os 6, né, foram 10 ao todo, né, todos assim, né, naqueles que tem essa pegada meio de diário, né, todos são filmes de uma sequência, assim, muito, você não tem várias sequências, né, você tem momentos, assim, muito pontuais, assim, especialmente desculpa eu não estar lembrando o nome dos filmes, eu já estar com um catálogo, porque é muito filme, gente, mas o filme com seu avô, assim, aquilo eu vou demais no Mekas ali, assim, na forma dele filmar os amigos, dele filmar a família, assim, eu acho que isso está muito evidente, assim, essa referência. Ele é um cara que eu acho que é referência para todo mundo que faz, não só Super 8, mas para quem faz documentário, para quem faz, se não deveria ser, porque ele talvez para mim seja a linguagem mais revolucionária de cinema em muitas e muitas décadas, assim, que não aparece ninguém que propõe uma nova afetividade, assim, que não seja a partir daquilo, porque realmente é uma forma muito corajosa, acho, de se colocar, né, e muito sincera, né, de você filmar, de fato, as pessoas que você gosta, que você se importa, e filmar elas sendo elas, né, não dirigi-las a ponto delas delas se tornarem outra coisa, mas, assim, eu acho que é muito intimista, né, eu acho, essa abordagem. Eu acho que o próprio suporte, né, e voltando ao Super 8, né, essa coisa... Pra falar que não é que a gente só filma Super 8 por fetiche, né? Mas o próprio suporte remete meio a essa coisa de filme de família, né? Porque o Super 8 foi feito para uso amador, né? Para filmar casamento, para filmar festa de família, né? Então acho que é uma coisa meio intrínseca já ao suporte, né? Essa coisa, né, de um filme mais íntimo, né? Que parte, né, de uma intimidade. Então. E falando de questões técnicas, como que tem sido conseguir o material, assim, conseguir filme, químicos e tal?
Porque eu tô muito interessado, aliás. Essa pergunta pra mim, né? Queria só voltar no assunto. Eu quase comprei uma câmera de Super 8 há 20 dias atrás. Vale a pena. Vai viciar. Quando a gente... Quando a gente fez os primeiros filmes e viu que dava certo, que revelava, que a câmera estava funcionando, eu falei, pô, agora eu vou fazer cinema pro resto da vida, tá? Porque eu tava querendo abandonar, né, os cinemas. Mas essa questão de equipe, acho que é muito isso também. A forma que a gente, do Atos da Moca, faz os filmes em equipe é totalmente diferente de uma equipe burocrática, né, que eu tava falando. Não é horizontal, isso, não é vertical, né? Isso para nós também foi uma grande, uma nova descoberta, assim, de que é possível também fazer filme em equipe e ser legal, né? Embora tenha essa coisa de sofrimento, que eu também concordo um pouco mais com o Ivan. Pô, esse filme é A Luta Viva e são 6 cartuchos que a gente fez em tomada única. Porra, o Tomás, sofreu pra cara. Todo mundo sofreu, porque era volta, vai todo mundo, aí cortejo, 50 pessoas e... Puta que pariu. Uma porcaria de uma engrenagem que a gente resolveu colocar lá. Você fez a engrenagem? Não, a porcaria da engrenagem que resolvemos fazer. É tudo artesanal. Ele que fez aquela roda, o Caio depois fez pra o carregar caixão, aquilo. Compramos as madeiras, martelamos o Mas caixão. o caixão é um investimento, né? Agora, pergunta onde está o caixão e onde está essa engrenagem. O caixão sumiu, e a engrenagem também. Então, sumiu, faz as coisas tá desaparecem. O caixão tá com o pessoal do bloco do Peixe Seco. Que eles fizeram o cortejo depois da homenagem à greve 17 e usaram o caixão cenograficamente também. Pegaram pra ele? Não. Se você quiser pôr em casa... Alguém reaproveitou o caixão aí. Ainda bem então, que... Esses caras têm sempre cartucho de Super 8 pra vender, né? Aqui em São Paulo são só vocês, né? Conta que você ganhou um prêmio, que você tem uma caixa. O filme Trem que passou ganhou um prêmio lá da Kodak, lá, que estão querendo, eles estão fazendo uma câmera Super 8 nova e tal. Aí eu ganhei 4 caixas de Super 8, então eu tô cheio em casa, tá vencendo. Quem quiser comprar comigo também, eu vendo. E eles têm pra vender também. Agora em loja, essas coisas, não tem mais. Tem assim, nos Estados Unidos e Europa, né? Você acha fácil. A própria no Facebook, assim, quem tá vindo de não sei onde pode trazer um filme pra mim. A forma oficial de comprar aqui no Brasil, você liga no escritório da Kodak em São José dos Campos, que a fábrica fechou, fala com as secretárias, né, que trabalham lá, Josiane, né, então, sabe, Regina, né? E aí você fala com ela e fala, eu quero comprar Super 8. Ela fala, desiste, vai demorar 3 meses para chegar do México. Eu quero mesmo assim. Você tem certeza? Você tem câmera? Elas perguntam. Tem, elas importam do México, né? Que ainda tem fábrica. Para revelar, eles estão revelando também agora, ó. Então. Né? Contem aí essa história de revelar, se não é fora também. A Argentina tem bastante, né? Estados Unidos. Tem algumas pessoas que acabam revelando em casa, né? O próprio Strangoscope, tem uma galera lá. Como foi de verdade. O pessoal do Itaquaride, assim, eles têm lá uns câmeras, a Cris Miranda, que faz o... Tem a Você deve conhecer o Dobra, né? O Dobra tem. O Dobra tem, assim. A gente mandava para Arco-Íris, igual vocês também mandavam para Arco-Íris. Na Argentina. Na Argentina, o laboratório bom, E você não mandou nunca revelar na Pro8? Mandei também. Os scanners são da Pro8, né? Os scanners são. Então a Pro8 vende filme nos Estados Unidos. Mas eles não querem vender sem a revelação e sem escanear, né? É um pacote. Eles vendem um pacote. Você compra o cartucho com a revelação. A Kodak agora está relançando o colorido. E até perguntar como que você revelou o colorido do seu avô. Foi na Pro8, foi na Pro8. E você usou uma lente scope, né? Não, aqui que passou Wide, mas ele é 4x3 mesmo. Ah, tá. Então, aí a gente mandava para Arco-Íris e a gente atrasou, né? A gente tinha que ir levar os filmes, aí a gente atrasou ao ponto da Sucena falar, não, um mês para revelar 50 filmes pro festival, não dá. Aí a gente vai ter que aprender. Aí a gente tinha uns tanques do Leandro, que faleceu, o Leandro, que era do Curta 8 lá de Curitiba, o criador. E aí a Laila tinha outro tanque, o Renato, a gente está revelando em casa agora com o tanque do Renato.
o tanque que vem da Rússia. E... A gente comprou no Catawiki, que é um leilão que a gente consegue encontrar coisas da República Tcheca, Sérvia, que ainda você acha, né, peças aí, calculadeira e tal. A gente encomendou um tanque Loma, mas tá 4 meses meio que preso em Curitiba, na alfândega, então a gente tá usando o tanque do Renato. Antes estava com o tanque da Laila, mas tem uma comunidade colaborativa, assim, né, tipo o Kaká, a Laila, né, o pessoal lá a Cláudia lá em Floripa, né, o Helder, né, Martinov, enfim, todo mundo se falando. O ano passado foi muito assim, quem sabe, quem tem conhecimento que pode ajudar, porque a gente precisava revelar em um mês. O fato é que o festival começava na quinta e na segunda-feira a gente conseguiu acertar o primeiro filme. Então na segunda a gente revelou os filmes da quinta, na terça os filmes da sexta, e assim foi. Sei que começou o festival, a gente estava revelando o filme ainda. E no final ainda veio a equipe gravar a gente, né, como registro do festival. E eles propuseram uma loucura, de a gente filmar, né, e revelar e exibir em 24 horas. No mesmo dia. No mesmo dia. E o Renato, né, filmou e tal, a gente revelou junto lá e conseguiu fazer. Mas a gente está revelando então preto e branco. Daí a gente estava nessa pesquisa, a gente acabou gostando muito, né? Esse ano a gente quer revelar tudo de novo. E daí, enfim, a gente foi para BH, né? Conheci o pessoal em BH que estava revelando, fui para o Rio também. Aí agora no final do ano fomos pro México, e aí tem uma galera que está revelando com vários processos. E aí a gente aprendeu aqui já a revelar com 3 tipos diferentes, né, de processo, do preto e branco, e a gente tem revelado, né, esses processos todos aí. E agora vai pro colorido, a gente já se sente super seguro no preto e branco, não tá dando mais erro, nenhum problema. E agora a gente vai pro colorido, se aventurar no colorido, e se der certo, eu acho que... Então, tem os cartuchos, né? Tem diversos cartuchos. Então agora a gente não tá com Kodak, então só tem o Orvo, que é alemão, e o Forma, que é um Foma, né? Que é República Tcheca, cortado, a caixinha vem colada com cola. E cada um pede um tipo de processo. O Oral, se abriu, ele veio, revele em fórmula Kodak desse 96. O de 94 é o que a Kodak fala para revelar. Os últimos filmes a gente revelou com parodinol, feito em casa, macerando paracetamol mesmo, assim, fazendo química. Fazendo que tentamos com cafenol, não funcionou. A galera de Floripa lá, Cláudio Rafa, eles andaram fazendo uma oficina revelando café, né? É bem difícil acertar o cafenol. Mas assim. O cafenol risca muito o Super 8. Pro 16 ele cai muito bem, 35 também. Mas o Super 8 você perde muito grão, ele risca muito. Claro, se você quer fazer algo bem artístico, é bem legal. Mas tem uma galera que tá filmando umas ficções super lineares, sabe? Então, em termos de festival, não é legal a gente então fazer com cafenol. E no México eles estão fazendo matenol também, que é revelar com mate agora. Que é uma receita bem interessante. Mas a gente também ainda tá... O legal é que o festival dá o cartucho, então a gente fica meio à vontade para testar também, né? Porque é complicado, cada filme que a gente erra. Quantos vezes dá para revelar com o mesmo químico? A gente teve que descobrir isso errando, perdendo o filme dos outros. Por isso que é bom a gente dar os filmes. Mas de amigos. Não tem nenhum processo, a gente tá tudo bem. E aí eu acho que agora a gente atingiu, tipo, quer grão ou não quer? Quer fino, não quer? Puxar um ponto, a gente já tá meio que nesse nível, assim, pro preto e branco, né? Agora colorido vai ser uma nova história aí pra fazer colorido. Eu acho muito interessante isso, porque é muito na contramão mesmo, né? Eu acho que a arte tem que ser na contramão, não tem como, assim. Então, numa época que o mundo quer tudo mastigadinho, altíssimas definições e aquela imagem muito clara, né? Que te mostra tudo, assim. Ontem eu tive o desprazer de jantar com uma televisão ligada ao lado, passando uma série, sei lá, uma coisa horrorosa que a Globo anda produzindo, né? Pra variar. E aquela iluminação chapada, aquelas coisas todas assim, no foco, na spot e tal. Eu fico assim, gente, como é que pode ainda alguém acreditar nisso, né? Porque pra mim fica tão irreal, assim, aquilo é tão óbvio que é fake, que é artificial. Eu acho muito curioso, assim, ver como que a galera, e como que, né, esse tipo de processo especialmente, como que requer uma entrega, um desejo, assim, muito grande, porque são tantas, né, tantas
nuances, assim, tantas dificuldades técnicas mesmo para você chegar num resultado, que eu acho que a maioria das pessoas mesmo sem paixão vai acabar desistindo no caminho, mas eu acho louvável, assim, tipo, ver, né, tem vários amigos, assim, que trabalham especificamente com Super 8, alguns com 16 também, mas especialmente Super 8, assim, como que vira quase uma confraria, uma coisa assim, não sei nem dizer o que, uma gangue mesmo da galera, porque são muitas trocas, né, e o processo, assim, para dar erro é muito fácil, então cada dica que você pega, que você pode estar fazendo isso há anos, mas vai ter uma dica que alguém vai te passar que vai mudar toda a sua abordagem, enfim, pode mudar, né, o método e tudo. Então, mais uma vez, assim, reforçar que parabéns demais por conseguirem atingir esse resultado de uma forma tão rústica e, né, guerrilheira, assim. Eu já abri para pergunta há um tempão, ninguém levantou a mão. Alguém quer fazer alguma pergunta para eles? Vocês são muitos, vocês podem começar a se debater aí, assim, eu já estou ficando sem ideia para a pergunta, mas quem quiser falar, se quiserem apresentar outros trabalhos, assim, falar como foi esse encontro, cada um de vocês, como que chegou, não vai ficar demais, né? Jogueral, né? Sei lá, vamos falar de quê? Vamos ver um filme, no fundo, Mecas aí pra gente ver. A dificuldade de reunir o coletivo, que é, como falam, de reunir o coletivo sem espaço, a gente sente muito falta de espaço para o coletivo estar presente. Como resolver isso? A gente se reunia lá na própria Rendinha, lá na sala dos professores, né? O pessoal achava que a gente era louco, esses caras de medicina. Frota não é aluno, não é o professor? É mentira, não tem. Ele falou que fazia sociologia e nem tem lá. Foi horrível, né? Mas a gente se reunia lá, né? Agora tá mais difícil, porque eu e o Caio não. Mas a gente conta com uma ferramenta que é o digital também, né? Que a gente troca as mensagens no Messenger, essas coisas assim, WhatsApp, sei lá. Fax, sei lá. Carta, correio. Pombo, né? Eu acho que até um desses momentos é o momento da gente poder se encontrar e já pensar no próximo, né? A gente tava, quando todo mundo chegou, sentou a fileirinha aqui, eu cutuquei, falei, e aí, pessoal, quando vai sair o próximo, né? Que esses momentos são os momentos que a gente consegue realmente juntar, porque cada um tem o seu dia a dia, né? Muitas vezes, cada um tocando os seus projetos ou mesmo trabalhos, né? E aí, quando a gente tá junto num momento como esse, é justamente quando todo mundo, e aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai se encontrar de novo, pensar num projeto juntos, né? Que a vida leva cada hora a gente para um lugar, né? Mas esses pontos, esses momentos são assim, quando a gente se reúne. Vamos reunir, vamos sentar num bar lá e vamos debater. Só que no bar nunca funcionou. Nunca saiu uma ideia no bar, só se for. Mas no bar nunca funcionou. Só sai tema. Não, nem tema. No bar ninguém lembra de nada depois. A gente reúne, realmente, a gente faz encontros assim, que eram marcados burocraticamente, de certa forma, quem pudesse ir, a gente fazia, depois ia trocando com outros. Mas nesse universo paralelo é difícil. Não lembro se vocês pensam assim, num processo de excesso de ócio, onde a gente criou no ócio, puro ócio. Eu não lembro, mas foi em momentos assim, quase que burocráticos, assim, de marcar. Acho que o coletivo tem uma coisa interessante que a gente já... Enfim, eu e o Renato saímos desse lugar institucional onde a gente se encontrava com frequência. Mas era uma coisa que depois a gente reconheceu todo mundo. Puta, a gente trabalha num lugar que tem 1 milhão de coisas desinteressantes, né? Como todo trabalho tem. Mas produzir uma coisa extremamente interessante, que é, né, a gente tentar pelas entrelinhas, assim, pelas ranhuras burocráticas institucionais, isso que eu estou querendo dizer com não envelhecer, né? Também você fica dando muitas aulas e às vezes, enfim, as aulas, querendo ou não, às vezes você tem que defender um viés de mercado, alguma coisa assim, né? Não defender, às vezes você atua, né? Finge que, né, que tem uma relevância expressiva aquilo diante do que você acredita. Mas, então a gente conseguia encontrar nessas ranhuras assim, institucionais para fazer esse desejo do que a gente acreditava mesmo. Agora eu não sei, o bar vai ter que começar a funcionar. Isso que eu ia falar, o bar vai ter que funcionar. Agora ainda completando o que ele comentou ali dessas reuniões, às vezes fica amortecido.
Exatamente, precisa sempre o interessante do grupo é essa injeção. Alguém tem que vir sempre gritar, tirar a gente, senão a gente esquece, né? A gente vai esquecendo, vai acomodando. Aí um ou outro vai começar a gritar, ou alguém está numa euforia aí, um frenesi criativo, e vai comentando em redes sociais com a gente, começa... Por exemplo, eu trabalho mais na parte de artes. Às vezes eu tenho uns frenesi e envio um monte de imagem para eles, para debater depois. Nem sei se eles estão interessados, não, mas naquele momento eu estou no frenesi. Eles que vão... Depois a gente vai reunir, debater. O Tomás às vezes levanta uma ideia, o Renato, o Caio, o Ricardo, o Felipe, todos eles, cada um vai apontando. Mas a gente estende esse processo de turbilhão criativo, mas depois a gente tem que colocar panos quentes em tudo, né? A gente vai fazendo panos quentes em tudo. Aí são outras reuniões para baixar a bola. Foi um momento de euforia, depois abaixa a bola, aí tem que fazer o esqueminho, o cronograma, roteiro, exatamente. Né? Esses filmes têm roteiro, né? Por incrível que pareça. Tem roteiro. Por incrível que pareça, tem roteiro. É claríssimo no anterior também, né? Apesar de eu acho que é um pouco mais aberto, mas é bem... Mas sabe que os dois era para ser uma coisa só, né? Eles foram pensados. A gente nunca tentou montar junto, não sei se daria pra montar. Assistir na sequência dá uma certa impressão, né? Tem personagem que volta. Bem diversos, assim, bem diferentes na forma. Enfim, já tô... Tem uma... Eu queria fazer uma pergunta breve, porque isso, agora eu lembrei aqui, vocês falando, eu lembrei de uma coisa, até quando eu fiquei sabendo, o Guilherme estava lá em casa, te ligou para saber como é que o coletivo operava e tal, como é que ia ser essa sessão. E aí, né, quando eu fiquei sabendo que o encontro tinha sido dado dentro de uma faculdade, eu imaginei que ele tem uma garotada aqui, não é bem isso. Todo mundo aqui, ninguém é aluno universitário aqui não, né? Como é que é a recepção dos alunos, tanto no sentido de querer participar, ou pelo menos de ter interesse em ver essa geração aí do celular? Qual que é o interesse? Tem um aluno ali, pergunta para ele. Aquele ali no meio. Ele podia responder, né? Como que seus colegas recebem, assim, porque talvez, imagino que na geração de vocês, o Super 8 seja um negócio que vocês não devem nem ter visto uma câmera. Semana que vem tem prova. Enfim, faz a média aí. Então, tinha até gente já confirmado presença no evento do Facebook e ninguém veio, é estranho. Mas... uma coisa que a gente não vê, né? Super 8, a gente só filma em, sei lá, não, eu quero filmar em 5D, 60D, fazer um puta negócio HD e fazer umas historinhas bestas de, sei lá, fingindo que é o Tarantino, mas não é. E às vezes dorme na aula quando a professora passa um filme. E às vezes falta um pouco disso, né? De recuperar um pouco essa magia da experimentação, do analógico. Vários alunos, o Renato, o Cainho, eles catequizaram vários alunos que estão filmando em Super 8 já, tipo, terceiro filme Super 8, fizeram ganharam aí festivais, ganharam festivais, fizeram aí já tem essa... E tem outra também, que a gente envolve alguns alunos no processo de criação e principalmente no dia a dia do trabalho também, que a gente faz no Latos da Moca. Então, por exemplo, são muitos alunos que se envolvem, eles se empolgam e vão até o final. Estão no processo também. Eu tive ano passado, retrasado, eu participei como aluno de uma oficina de Super 8 no Cine Esquema Novo, com um duo formado por um colombiano e uma alemã, que é o duo Oroboca, que tem um trabalho bem interessante. Eu conheci o trabalho deles, Sebastião. Conheci o trabalho deles, no caso, no Rio, nesse Festival Dobra. E eu era o tiozão da turma, assim, era todo mundo aluno dos meninos, aluno do Gustavo, enfim, todo mundo sub-20, assim, super envolvido, já com alguma experiência. Então eu vi, assim, realmente uma linguagem que não morre, né? Ela sempre está cativando, assim, novos olhares. Você ia falar? Enfim, a gente meio que catequizou vários alunos, né? Acho que tiveram já uns 50 que fizeram oficina no Super Off, né? Porque ficou falando, cinema é Super 8, o resto não é, não sei o quê. Brincadeira.
Eu já briguei muito com a galera da película, assim. Não, brincadeira. Não, mas eu tô falando de 2004, quando não se aceitava, né? Era o contrário. É verdade, não, aí é horrível, né? Não, a gente botava numa salinha, e toda aquela coisa, né? Tinha que ser, era 35, 16, aí Super 8 nem era cinema, né? Os festivais todos tinham essa coisa. Aí a gente já fez, eu e Delane Lima já fizemos um manifesto pelo cinema digital. Hoje eu tô pra voltar atrás. O próprio Renato e o Caio já fizeram oficina lá também, né? De Super 8. Vocês aplicaram também. A gente fez oficina também lá na... Mas eu acho que na verdade, porque o que a gente era, entre aspas, contra, era aquela coisa mais do 35, oficial, né? Que era o cinema oficial, que você precisava de uma equipe gigante, que custava caríssimo, assim, tipo, 1 metro de filme, sei lá quantos milhares de reais. Então, assim, era uma coisa meio... muito... pressupunha uma indústria, né, para poder ser feito. Super 8, acho que ele já vai na contramão disso por natureza, né, por ter sido inventado para ser uma tecnologia de uso caseiro, e então ele foi ressignificado ao longo da história. É o contrário do industrial, né, artesanal. Você viu eles revelando com café, com não sei o que, é o máximo do artesanal possível, né? E eu acho que é isso também, é só a gente ser contra essas hegemonias, né? Porque o legal é ter tudo, assim, né? Mas às vezes acontece essas hegemonias, aí o que é diferente acaba ficando de fora. Acho que o problema é o imperativo de linguagem que os suportes te dão, né? O digital virou imperativo. A gente vai dar aula, tem que dar... Os exercícios são, óbvio, digitais, por questão custo-benefício e tudo mais. Acho que até essa relação com os alunos deve ser, muito, não sei, como aluno eu talvez acharia muito revelador, duplo sentido, né? De ver os professores numa outra situação, porque aí né, justamente fugir do conteúdo da formuleta que a gente tem que ensinar, né? Até, enfim, Renato dava aula de roteiro. Era uma desconstrução do roteiro, né? É uma desconstrução do roteiro, o nosso processo. Do roteiro, como é pensado, né? nas fórmulas mais clássicas, é totalmente desconstruído. Né? Eu de montagem também, enfim. Né? Aí montava na câmera, né? Nem passava por uma ilha, na própria câmera. Isso é sensacional, você tem que ter uma noção, né? Você está fazendo um absurdo. Né? Que já o Vertov já dizia, né? Fazer decupagem no olho, assim, é um negócio muito sensacional, né? E tem que ter uma memória fotográfica absurda, né? Para saber o plano que vai ligar bem com qual, onde que a câmera estava no plano anterior, o que nós fizemos exatamente. E vai contra o digital, que você filma 50 horas para montar 5 minutos hoje em dia, né? O pessoal hoje em dia que tem câmera digital pode filmar à vontade, e aqui é 1 para 1, assim, é uma tomada para 1, foi. E eu acho que essa coisa do Super 8 exercita o olhar, exatamente isso, né? Você faz um exercício de olhar. O Francis Wagner, né, nesse filme A Luta Vive. É ele mesmo, né? Eu fiquei na dúvida. Ele me falou assim, pô, mas que coisa fantástica isso aí de só fazer uma vez. Pô, eu faço os filmes digital lá do Thiago Mata Machado, falou que fez 100 vezes um plano. Pegou um cara especificamente que é conhecido por isso, né? O Thiago, ele é um cara que filma 400 horas pra fazer um... Caramba! E aí, assim, a primeira versão sempre... Não, eu encontrei ele de Belo Horizonte também, encontrei ele outro dia. Aí ele falou que tá com um filme novo, mas tava com um corte de 4 horas e meia, mas tô pensando em cortar. Eu falei, por umas 3 horas e 90, né? Tipo assim, porque ele é excessivo mesmo. Mas, enfim, o Francis ele tem atuado bastante, né? Um cara que tem uma atuação como curador no Festival de Tiradentes e tudo, e que depois disso, tendo sido um teórico durante muito tempo, ele fez filme com o Burlan, né? Que é um filme que ele contracena com o Jean-Claude. Enfim. Fez roteiro de filme do... Como chama? Do Bianchi, né? Do Bianchi, é verdade. Trabalhou, eu vi, tem um filme do Delane Lima, que ele protagonizou também, a história de amor. Uma coisa, essa coisa da tomada única, só para voltar, que o roteiro muitas vezes era um roteiro, quase que um roteiro de montagem, né? Que a gente tinha o plano na cabeça e tinha o cômputo de quantos segundos ia captar isso, aí era isso. Esse foi para esse, né? Captou por tantos segundos, era coisa cronometrada mesmo, vai pro próximo. E uma coisa muito louca, pensando principalmente esse último, que a gente tinha uma equipe bem maior, né? Como o Tomás falou, a gente tinha umas 60 pessoas juntas, né? Então, muitas vezes a gente fazia um plano, aí tinha, por exemplo, aquela galera toda no cortejo.
Aí, pô, pessoal, agora precisamos de todo mundo de novo, né? Não tinha essa coisa de você ter que respeitar uma lógica do filme, ao invés de uma lógica de produção, é muito interessante, né? Você respira o filme, né, no processo. Teve uma hora nesse filme, né, que a gente achou que não tinha mais o cortejo. Aí o Tomás me perguntou, então acabou o cortejo? Certeza. Ele falou, galera, acabou, tal. E os caras já estavam 3 horas fazendo cortejo. Todo mundo, pulou, começou a tirar os figurinos e tal. Aí eu olhei pro Caio, a gente lembrou, não, mas tem outra parte ainda, não, tem a rua lá. Depois, aí ele falou, não, todo mundo volta, tal. Lembra disso? Aí você teve que chamar todo mundo de volta. E o Caio me xingou ainda. Como se eu fosse o culpado. Você não lembra? Ivan, Desculpa, você mandou desfazer todo mundo. Eu não, nem tô sabendo. Tá vendo? Você lembra? Ele tava romântico até agora, você tá começando a contar os filmes. Tem briga, né, aqui. Não, mas não foi briga. Passou. Como o próximo Super Off está chegando, eu proponho que a nossa reunião aconteça, talvez hoje, assim, depois daqui, a gente pode começar num bar mesmo, que seja tão produtivo. 31 de março mesmo. 31 de março. O quê? Pra todo mundo. Todo mundo? A proposta a gente tem, mais ou menos. Então, isso aí. Você pode mandar no guardanapo hoje? Na NFL a gente tem essa tradição, quando os convidados começam a falar muito em ir pro bar, a gente transfere o debate pro bar. Tá todo mundo convidado a continuar bebendo com o coletivo aqui depois do filme. Alguém inventou uma pergunta aí pra fazer, a gente vai fechando, vocês querem falar mais coisas? Eu fiz todas as que eu queria saber, assim, acho que fica meio falso continuar fazendo perguntas só por fazer aqui. Mas achei incrível mesmo, pra mim foi uma chance grande, assim, ver esses filmes todos programados, assim, de uma vez também, para poder entender melhor, assim, a obra de vocês, né? Porque eu vi 1, 2 filmes por ano e tal, então você poder pegar vários de uma vez e ver, assim, né, você entende melhor de onde vem essa pesquisa e tudo que inclui. E muito feliz também que vocês acharam essa gangue aí, que eu acho que deu uma, né, ressignificou, assim, acho várias coisas, principalmente esse trabalho, diria, né, direção de arte, isso é um negócio também que é muito interessante quando você consegue incorporar, né? Eu também trabalho, sobretudo, naturalismo, filmes que eu faço sem nenhuma estrutura, sem equipe e tudo, mas eu sei que quando você tem a oportunidade de ter também, você consegue também outros resultados e, né, ficar fazendo o mesmo filme a vida inteira não faz sentido. Então eu fico feliz que vocês estejam também, de certa forma, se reinventando, assim, com essa galera. Queria dar parabéns, agradecer muito a cada um de vocês e abrir o microfone para cada um poder falar o que quiser no fim. Pode ser até fora Temer, tá valendo. Fora Dórias, pode escolher. Eu só queria agradecer muito mesmo toda a equipe, essa sessão, não sei, foi bem emocionante, assim, pra mim, particularmente. Fiquei muito feliz, assim, de ver uma sessão lotada. A gente sabe que, sei lá, nossos filmes, eu achava que, sei lá, umas 5 pessoas no máximo gostassem, então é legal ver que mais gente, sei lá, vê e gosta. Muito obrigada mesmo, gente. Sempre bem-vindo. Eu também. Eu já agradeci, mas agradeço de novo. Acho a MFL sensacional, então é uma puta honra mesmo estar aqui, ter essa sessão. É uma felicidade gigante, assim. Teve um teaser fabuloso. É um teaser muito legal que o Caselli montou, né? Pô, ficou muito legal a vinheta. Homem vinheta. Agradecer ao Gui, Gabras, Diego e todo o pessoal da Mostra do Filme Livre. Brigadão mesmo. Esperamos vocês no Rio. Estaremos lá dia 6 de abril, né? Às 19 horas no CCBB do Rio. Ótimo, quem tiver amigos lá, por favor, indica. Acho que é a mesma coisa só, agradecer a todos que vieram, agradecer a mostra também e também, mais uma vez, só reforçando, agradecer os outros que não estiveram aqui, também participaram do filme, um monte de gente, aquele monte de gente que estava na manifestação, que eu acho que não viram o filme, não sei como eles vão ver o filme, mas agradecer a todas as pessoas que participaram de alguma forma. Fora Temer, fora Dória. Obrigado. Eu não perdi o filme.